Meu amigo e minha amiga, Ed Van Halen morreu. Claro que a gente já sabia que ele estava muito doente. Eu, inclusive, gravei um vídeo aqui no canal como uma homenagem a ele. Eu deixei muito claro que eu queria fazer essa homenagem com ele ainda vivo. Mas a gente sabia que as coisas não estavam caminhando bem no tratamento dele. Mas mesmo assim, a notícia da morte dele impactou a todos nós de uma maneira que parece que a gente perdeu um parente muito querido. E isso talvez se explique, né, essa comoção toda que todos nós estamos sentindo, porque o Ed Van Halen foi um personagem muito constante na vida da gente. E quando eu falo da gente, falo de pessoas que gostavam do Van Halen, evidentemente, e gostavam de rock. Não tinha como você gostar de rock e você ignorar o Van Halen. Eu acho até que é impossível alguém chegar e dizer, não, o Van Halen era uma banda muito chata. Meu, não tem como falar um negócio desse. E principalmente, não tem como falar que o Ed Van Halen não foi um cara que... Ele, mais do que ele revolucionou a linguagem da guitarra, ele criou uma nova linguagem, né? Ele pegou alguns elementos que pouca gente tinha ouvido, né? A coisa das técnicas de tapping, por exemplo, mas ele transformou isso numa arte tão sublime e tão pessoal que não tem como, não é impossível você negar que o Ed Van Halen criou uma nova linguagem para a guitarra, assim como o Jimi Hendrix tinha feito, assim como bem ou mal, né? Eu não gosto do trabalho dele, mas o Malmsteen fez também. E é uma coisa impressionante, assim, e toda essa tristeza que a gente sente, como se nós tivéssemos perdido um parente querido, justamente se explica porque durante toda a vida, né, eu posso falar por mim, durante toda a minha vida, cara, o Van Halen foi uma trilha sonora constante, né? E assim, eu não consigo dimensionar em palavras a primeira vez que eu vi esse disco aqui, ó. O primeiro álbum do Van Halen, de 1978. Eu lembro nitidamente, cara, que quando eu acabei de ouvir esse disco, eu quis tocar guitarra. Aliás, todo mundo, sem exceção, que ouviu esse disco aqui, chegou pra si mesmo e falou, cara, eu preciso aprender a tocar guitarra. Porque era uma experiência tão inacreditável tomar contato com... E isso é uma coisa que se repetiu ao longo de toda a carreira do Ed Van Halen, cara. Era uma experiência tão inacreditável ouvir o que ele criava na guitarra. Aquela cascata, aquele tsunami de raios coloridos que saía da guitarra dele em forma de notas, em forma de riffs, licks, solos. Era uma coisa impressionante. E essa sensação, cara, ela se multiplicava de uma maneira quase orgásmica, vamos dizer assim, quando você via o Ed Van Halen tocando. Assim, é um negócio que eu jamais vou esquecer, cara. O show que o Van Halen fez no Brasil, se não me engano, em 1983, é uma experiência que é inesquecível, cara. É inesquecível. Porque você vê o Ed Van Halen tocando e você sentir aquela alegria que ele sempre emanou no palco, nos videoclipes,
aquele alto astral dele, né? Ele era um cara completamente desencanado, né? Ele só queria tocar, né? Então, todo esse astral, esse conjunto de técnica absurda, sonoridade intergaláctica e uma postura desencanada, isso era muito cativante. Então, assim, toda pessoa que gosta de rock não passou indiferente ao Van Halen. E tenho certeza que são raríssimas as pessoas que falam: ah, não, essa banda não era legal, não. Porque o repertório era matador, cara. A partir desse disco aqui, não tinha como você não acompanhar a trajetória do Ed Van Halen, cara. Era sempre uma... quando você ouvia a notícia de que o Van Halen ia gravar, ia soltar um disco, você ficava com aquela coisa: meu, o que é que será que vem? E vinha um negócio sensacional, né, cara? E é engraçado, assim, porque tanto a guitarra dele como o próprio som do Van Halen, cara, transmitia uma alegria, uma energia que era simplesmente contagiante. Ainda é contagiante, né? Porque a gente vai continuar ouvindo isso. Eu não vou nem me soar redundante aqui e dizer o quanto gerações e gerações de guitarristas foram influenciadas pelo Ed Van Halen. Isso é ser redundante, isso todo mundo sabe. Agora, eu vou pegar emprestada uma frase de um grande amigo meu, Boris Grillo, e ontem ele definiu muito bem. Ele falou simplesmente o seguinte: pode fechar o livro da guitarra. Não é que a morte do Ed Van Halen, o que ele quis dizer com isso? Que a morte do Ed Van Halen não encerra um capítulo na história da guitarra, no livro da guitarra. Ele fecha o livro. Não há mais nada a se escrever na história da guitarra depois da morte do Ed Van Halen. Não há mais nada a fazer isso. Então eu acho que nesse dia de hoje e nos próximos dias, eu acho que a gente tem que prestar um tributo ao Ed Van Halen, voltando a ouvir os discos, todos eles, e de preferência em ordem cronológica. Quando você ouve a discografia do Van Halen em ordem cronológica, você tem uma outra dimensão do impacto que a guitarra do Ed Van Halen teve no mundo. Então é isso, não tem muito o que falar. Eu sinto como se eu tivesse perdido eu sinto como se eu tivesse perdido um primo que me acompanhou a vida inteira, mostrando sons diferentes para mim. Porque assim, a cada disco do Van Halen a gente tinha isso, sons diferentes, uma guitarra absolutamente mitológica, canções que eram muito contagiantes. Era batata. Se por algum motivo você estava de baixo astral, cara, era colocar um disco do Van Halen, principalmente da fase do David Lee Roth, que é a minha favorita. Mas enfim, isso é outra coisa. Eu já falei isso no outro vídeo. Então, meu amigo e minha amiga, acabou, né? E certamente acabou o sofrimento dele, porque ele morreu devido àquele câncer, né, na língua, deu metástase, e aí quando dá metástase já era. E a gente sabia que isso ia acontecer, né? Mas assim, a gente nunca está preparado para ouvir a notícia de que o cara não vai mais estar por aí. Não vai mais compor, não vai mais tocar, não vai mais ter disco do Van Halen. Não vai, simplesmente isso. Então, esse vídeo, ele não é uma homenagem ao Ed Van Halen, porque isso eu já fiz.
e já fiz com ele em vida. Esse vídeo é apenas para que você realmente, se você conhece o som do Van Halen meio de orelhada, assim, sabe? Aliás, eu vi umas bobagens, o Jornal Nacional falando que o Jump era um hino do rock pesado. Isso é uma das maiores bobagens, que é uma coisa insana. Isso é só o retrato do que vive o jornalismo hoje, cara. Um monte de gente que não sabe do que está falando. De gente que escreve sem saber nada. Mas, enfim, isso é papo para um outro vídeo. Então, assim, esse vídeo, eu espero que você, se você não realmente nunca mergulhou na discografia do Van Halen, faça isso agora. Começa por aqui, ó. Se você não conhece esse disco aqui, eu garanto pra você, você vai ouvir todas as faixas e você nunca mais vai ser o mesmo. Eu garanto. Quanto ao espírito do Ed Van Halen, a única coisa que eu posso desejar é que o espírito dele esteja bem, livre das dores, livre do sofrimento, e que possa de alguma maneira continuar inspirando outras pessoas. E dessa forma, o legado do Ed Van Halen vai se perpetuar. E ele merece isso. Tá bom? Então, viva o dia de hoje como se fosse o último, porque pode ser realmente o último. E é isso que ensina a morte dessas figuras tão famosas. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre de sofrimento e ninguém está livre do alívio que a morte propicia para quem está sofrendo. Então, viva bem, cuide-se, procure viver com padrões de saúde legais e vamos continuar ouvindo tudo que o Ed Van Halen fez. Então, um abraço para você e também muita saúde para você, para sua família e para os seus amigos. A gente se vê em breve aqui. Tchau.